Bom, vamos então à última aula desse nosso mini curso. Dá falta bastante coisa, né? Mas eu acho melhor a gente encerrar nessa aula, porque já está ficando muito longo, né? De qualquer forma, as notas de aula estão disponíveis na internet, naquele endereço que eu mostrei na primeira aula. A gente vai falar hoje do emaranhamento, que eu já citei repetidas vezes. E eu vou iniciar com uma citação de um físico famoso, John Archibald Wheeler. Ele foi, entre outras coisas, orientador do Feynman, orientador do Kip Thorne, que recebeu o Prêmio Nobel em 2018 pela concepção e realização do primeiro detector de ondas gravitacionais, o LIGO. E o Wheeler, ele, apesar de não ter recebido nenhum prêmio Nobel, ele foi supervisor de vários físicos que receberam esse prêmio. Ele foi supervisor de 46 estudantes de doutorado em Princeton, onde ele ficou praticamente a vida inteira, né? De 1938 a 76. E tem outras realizações, né? Junto com o Kip Thorne e com um outro aluno dele, Misner, ele escreveu um livro chamado Gravitation, que é reeditado até hoje, sem alterações, e formou várias gerações de especialistas em relatividade geral. Então, eu vou citar uma fala dele, de 1990. Como a gente sabe, a computação quântica foi lançada pelo Feynman em 1981, numa série de palestras. Ele dizia que a natureza não era clássica, então se precisava de um instrumento quântico para descrever os fenômenos da natureza de forma integral. Em 1990, né, 9 anos depois, em um simpósio no Japão, Tóquio, o Wheeler afirmou o seguinte: lançou a seguinte consigna, o seguinte lema, que também ficou famoso até hoje: It from bit. Ele confessava que às vezes ficava semanas até encontrar a palavra certa ou a frase certa. Essa foi uma delas. O que ele quer dizer com isso? Ele explica. Dito de outra forma, toda partícula, que ele chama de it, que é o pronome neutro em inglês, todo campo de força, mesmo o contínuo do espaço-tempo, obtém sua função, seu significado, sua própria existência, mesmo que seja de forma indireta, inteiramente das perguntas baseadas independente, melhor dizendo, independente de aparatos, né? Independente de computadores ou algo que faça essas perguntas, as perguntas
cujas respostas são simplesmente sim ou não. Ou seja, escolhas binárias, ou bits. Ele vai mais além. Ele diz que it from bit simboliza a ideia de que todo item do mundo físico possui, no fundo, na maioria das vezes, um fundo muito profundo, uma fonte imaterial e uma explanação imaterial. O que chamamos de realidade, em última análise, é oriunda da colocação de questões respondíveis por sim ou não. E o registro dessas respostas em equipamentos. Resumindo, todas as coisas físicas são de origem na informação teórica, ou na teoria da informação, melhor dizendo. E isto significa que estamos em um universo participatório, ou seja, um universo que dialoga com a gente. Eu acrescento que se ele fosse vivo hoje, ele faleceu em 2008, seria certamente mais um usuário da nossa era de redes sociais pela internet. E ele é justamente reconhecido como o maior influencer de todos os tempos na área da física. Ele criou vários termos, como já disse, que fazem parte hoje do vocabulário das pesquisas mais avançadas em relatividade geral, como black hole, em cosmologia, quantum foam, ou espuma quântica, a teoria da informação, it from bit, e vários outros. Né? Em 1960, ele criou o que ele chamou de geometrodinâmica, que é a base desse livro, Gravitation, que eu acabei de citar. Com a geometrodinâmica, ele pretendia demonstrar que todas as propriedades, todos os fenômenos descritos pela relatividade geral, pela teoria quântica de campos, poderiam ser obtidos de uma formulação totalmente geométrica. Ele afirmava, como exemplo, essas consignas que eu cito aí: massa sem massa, carga sem carga, campo sem campo. Evidentemente são frases de efeito, né? Mas significando que a origem de tudo isso é geométrica. Nos anos 60, evidentemente, a ciência não havia avançado o suficiente, nem teórica, nem experimentalmente, nem observacionalmente, para que essas ideias revolucionárias tivessem sucesso. Eram apenas consideradas como frases de efeito. Mas a inspiração fundamental do Wheeler, com todas as inspirações que ele instigou em seus alunos, que foram bem-sucedidos, essa inspiração fundamental permanece. Na verdade, está por trás desse presente trabalho. Os caminhos para se obter o espaço-tempo a partir de geometrias estão sendo ainda desbravados, com auxílio de poderosas ferramentas e conjecturas oriundas da teoria de cordas, ou supercordas, se preferirem, e das teorias clássica e quântica da informação, que eram impensáveis há 60 anos atrás. Lembrando que o Feynman foi o primeiro que falou em computação quântica em 1981. Então, essa expressão de Wheeler, it from bit, que, na verdade, ele já tinha escrito, né, essa expressão em 1979, em uma escola muito famosa também, Escola Internacional de Física, Enrico Fermi.
Essa expressão leva-nos naturalmente ao nosso conceito de ontologia efetiva, que nós apresentamos lá no início do curso. O it de Wheeler nada mais é do que um objeto físico observável, um ens ontológico, seja em laboratórios ou observatórios terrestres ou espaciais, e que pode mesmo não estar sendo descrito por nenhuma teoria efetiva, mas com a possibilidade, com a potência de vir a ser. Com o surgimento da teoria da informação quântica e o desvendamento da importância objetiva do emaranhamento como fenômeno essencialmente quântico, cujo alcance de efetividade já foi demonstrado em 2020 ser o indecível de Gödel, a expressão cunhada por Wheeler evoluiu, mais uma vez, a historicidade, e evoluiu naturalmente para it from qubit, bit quântico, que é a realidade física que emana sob nossos olhos da informação da realidade quântica. Essa expressão foi lançada no artigo de Dariano, num livro chamado It from Bit or Bit from It, que reúne vários artigos de especialistas de informação quântica. Bom, a base para a nossa proposta será essa, It from Qubit. Então vamos apresentar, resumidamente, um trabalho seminal de um físico canadense chamado Mark van Ramsdonck, apesar do nome dele ser holandês, ele é canadense. O título original é Building Up Space-Time with Quantum Entanglement, ou seja, construindo espaço-tempo com o emaranhamento. Esse artigo de 2010 e foi inspirado essencialmente na teoria de cordas, que foi a formação do Ramsdonck, mas que acabou extrapolando essas origens de teoria de cordas e foi além, possibilitando a introdução de redes tensoriais em teorias de gravitação quântica. Essas redes tensoriais, a gente vai falar nelas muito rapidamente, mas não vamos esmiuçá-las, por ser um tema bastante complexo. Então eu vou resumir, ou melhor, transcrever o resumo desse artigo, o abstract. Ele diz o seguinte: neste ensaio, defendemos que a emergência dos espaços-tempos classicamente conectados está intimamente relacionada ao emaranhamento quântico de graus de liberdade em uma descrição não perturbativa da gravidade quântica. Desemaranhando os graus de liberdade associados com duas regiões do espaço-tempo, ele mostra nesse artigo que isso resulta que essas regiões se separam, deixam de ser conectadas. Isso pode ser quantificado usando as medidas padrão do emaranhamento, em particular a entropia de von Neumann. Eu fiz uma série de adendos a esse resumo, porque ele, dito assim, cruamente, ele é bastante enigmático, né? Mas vamos, então, ver o conteúdo desse artigo de forma resumida, claro. Na introdução, ele diz que a correspondência ADS-CFT mostra um progresso excitante, lembrando que essa correspondência foi descoberta em 1998 pelo físico argentino Maldacena, mostra um progresso excitante na direção de se encontrar uma descrição geral não perturbativa da gravidade quântica. Mas, a despeito de muitas evidências que atestam a validade dessa correspondência, ainda não se atingiu um entendimento aprofundado de por que ou como a sua dualidade entre o espaço-tempo e a gravidade emerge a partir dos graus de liberdade da teoria de campos subjacentes. O ponto de vista apresentado aqui
que é baseado em exemplos largamente aceitos da dualidade entre teoria de calibre e a gravidade, é que a emergência do espaço-tempo na descrição da gravidade está intimamente relacionada ao emaranhamento quântico de grau de liberdade no sistema quântico convencional correspondente. Iniciaremos mostrando que certas superposições de estados quânticos correspondentes a espaços-tempo desconexos dão nascimento a estados que são interpretados enquanto espaços-tempos classicamente conectados. Apresentando de forma mais quantitativa, veremos em um exemplo simples que o decréscimo do emaranhamento, ou, como ele mesmo chamou ali no abstract, o desemaranhamento de dois conjuntos de graus de liberdade, isso é feito, por exemplo, fazendo variar continuamente o estado quântico na descrição da teoria de campos. Isso vai causar um acréscimo efetivo na distância própria relativística entre as regiões de espaço-tempo correspondentes, enquanto provoca, ao mesmo tempo, um decréscimo na área que separa essas duas regiões. Isso aí já mostra que o artigo é essencialmente artigo descritivo. Eu não vou me alongar muito sobre os fundamentos matemáticos, né, topológicos, que são bastante rigorosos. Ele apresenta uma certa esfera, S3, não levando em consideração a dimensão de tempo, e diz que cada estado da teoria de campos do interior dessa esfera corresponde a um espaço-tempo e alguma teoria de gravitação quântica específica. Aí ele complica a coisa, ele está falando do espaço-tempo assintoticamente antes de Sitter, não necessariamente antes de Sitter no momento da análise, mas assintoticamente, ou seja, num tempo infinito. Ele agora complica um pouco, construindo um sistema quântico maior, escolhendo duas cópias não interagentes dessa CFT, dessa teoria conforme de campo, em uma esfera em D dimensões, SD. Como de hábito, os espaços de Hilbert para este sistema será o produto tensorial dos espaços de Hilbert dos sistemas componentes, H1 vezes H2. Então, nesse novo sistema, os estados quânticos mais simples que podemos considerar são estados produtos, que não necessariamente produzem ou possuem emaranhamento entre os dois subsistemas. Psi igual a Psi1 vezes Psi2. Bom, é muito fácil conseguir uma interpretação gravitacional para esse estado, uma vez que os graus de liberdade das duas CFTs não interagem de nenhuma forma. É por isso que se pode fazer a fatoração tensorial desse espaço global em dois espaços de Hilbert. E também, como não é emaranhamento entre os graus de liberdade desse estado, a interpretação é que temos dois sistemas completamente separados. Se Psi1 é dual a um espaço-tempo, ADS é assintótico, e Psi2 é dual a outro espaço-tempo, o estado produto é dual ao par desconectado de espaços-tempos. Agora vamos considerar um segundo estado em que ambos os subsistemas são emaranhados. Se o alto estado é 1 de energia para uma única CFT em SD, é simbolizado como Scratch é 1, vamos definir, neste caso, um estado psi de beta. Esse estado é uma soma de estados produtos, né, simbolizados através desse somatório em I, dos estados EI vezes EI, afetados de um fator exponencial decrescente, né, o fator de Boltzmann, que a gente pode reconhecer nessa expressão.
Então, uma vez que acabamos de supor que cada um desses estados pode ser interpretado do lado dual da gravidade, como um espaço-tempo com duas componentes desconectadas, a interpretação literal do estado psi de beta é que seja uma superposição quântica de espaços-tempos desconectados. E ele diz que esse estado ele corresponde ao espaço-tempo conexo do buraco negro eterno, no espaço-tempo ADS, que tem o seguinte diagrama de Penrose. Ora, o que é um buraco negro eterno? É um buraco negro que não está sujeito à evaporação de Hawking. É por isso que ele é eterno, né? Ele não vaza energia, né? Bom, abstraindo da explicação do diagrama de Penrose, não vamos nos deter sobre isso, a gente vai descobrir que a segunda CFT, eu separo em duas cópias da CFT, possui uma matriz de densidade, que é exatamente a matriz de densidade térmica, que explica aquele fator de Boltzmann. Então, esse estado psi de beta, ele possui propriedades que são completamente consistentes com sua interpretação como o buraco negro eterno no espaço antidecida. Bom, partindo do suposto que essa identificação está correta, a conclusão é surpreendente. O estado psi de beta, que representa claramente uma superposição quântica de espaços-tempo desconexos, ele pode ser também, ao mesmo tempo, identificado como espaço-tempo classicamente conectado. O que sugere que a conectividade clássica emerge, ela surge através do emaranhamento dos graus de liberdade aos dois subsistemas componentes. Foi a única hipótese nova que fez com que surgisse essa matriz de densidade associada, né, a um buraco negro eterno. Matriz de densidade quântica, evidentemente. Né? Aí ele vai fazer o tal experimento de desemaranhamento. Vamos supor uma única CFT em SD. Aí ele vai fazer um experimento imaginário, né, que foi imortalizado pelo Einstein, em alemão, Gedanken Experiment. O Einstein fazia isso a 3×2. Iniciando com o estado de vácuo da teoria de campos dual, a gravidade em um espaço-tempo global puro, antidecida. E viu o que acontece a geometria dual quando variamos gradualmente o estado para desemaranhar alguns dos graus de liberdade. Então, vamos dividir essa esfera SD em dois hemisférios, A e B. Como a CFT é uma teoria de campos quântica local, ela possui graus de liberdade específicos associados com regiões espaciais específicas. Isso nos permite decompor o espaço de Hilbert em um espaço fatorável, ou seja, composto pelo produto tensorial dos dois espaços de Hilbert, na região A e B. Como medir esse emaranhamento entre A e B? Ora, usando a entropia de emaranhamento de von Neumann, menos o traço de ρ índice A vezes o log de ρ índice A, onde o ρ índice A é a matriz de densidade do subsistema A, que é o traço em B do produto tensorial de um Brian Cat, psi. Essa é a definição exata, rigorosa, que o von Neumann deu à matriz de densidade lá nos anos 30. Bom, essa grandeza tipicamente é divergente, né? Mas a gente pode fazer um cutoff, ou seja, a gente pode eliminar as regiões de altas energias
também dita região do ultravioleta, por afinidades com a espectrografia, fazendo, por exemplo, uma rede, né? Uma rede com nós, cada nó associado a um ponto do espaço-tempo, de tal modo que a entropia de emaranhamento seja finita. Simplesmente, quando você discretiza o espaço-tempo, né, a entropia passa a ser finita. O espaço-tempo finito, evidentemente, essa matriz de densidade levaria a uma entropia infinita. Aí apela a um resultado também fundamental, obtido por dois japoneses, Ryo Takayanagi, em 2006, que diz o seguinte: além da entropia de Hawking, também existe, tem que ser somada a ela, uma entropia de emaranhamento, SA, entre as regiões A e B. E essa entropia SA está relacionada com a área da superfície mínima na geometria dual, de tal forma que a fronteira dessa superfície mínima, que eu chamei de ATIL, coincida com a fronteira de uma quantidade que é a entropia de A, que, segundo o resultado de Ryo e Takayanagi, é dada pela área de ATIL dividida por 4 Gn, sendo Gn a constante gravitacional de Newton. Então, na figura acima, aquela geometria espacial na representação da gravidade corresponde ao interior da esfera. Essa figura aí. Estamos aplicando diretamente a dualidade ADS-CFT do Maldaceno, né? E a geometria em que se localiza a teoria de campos é identificada com a fronteira S de menos 1, ou seja, uma esfera com menos uma dimensão, que é a superfície, né? A superfície dessa esfera. Bom, uma vez que essa superfície mínima, ATIL, é a superfície que separa as duas regiões do espaço dual, ela está sendo mostrada aqui, uma superfície de separação entre A e B, verificamos que quando o emaranhamento tender a zero, as duas regiões tenderão a se desligar uma da outra. Esse esgarçamento, essa área vai se reduzir a zero porque o emaranhamento vai se reduzir a zero. Então, a entropia de emaranhamento vai se reduzir a zero, o que quer dizer que essa área vai ser continuamente contraída a zero, até desaparecer. Isso leva à conclusão que o espaço-tempo, muito provavelmente, deixará de ter uma descrição puramente geométrica, até que o emaranhamento seja igual a zero. Aí ele voltará a ser descrito através da relatividade geral. Notem, essa afirmação deixará de ter uma descrição puramente geométrica com aquilo que eu apresentei na aula passada sobre a teoria de Einstein-Cartan, onde se acresce um tensor de torção, ou de contorção, se preferirem. A torção será a parte antissimétrica desse tensor, e as equações de campo de Einstein passam a ser as equações de campo de Einstein-Cartan, e que do lado direito não teremos apenas o tensor de energia-momento, mas também um tensor de torção. Então, a descrição deixará de ser puramente geométrica.
Isso intimamente associado, como está mostrando o Hansdonk, ao emaranhamento. Então as coisas começam a se ligar, né? Essas coisas aparentemente desvinculadas passam a falar a mesma linguagem. Bom, uma visão alternativa sobre o comportamento da geometria dual quando o emaranhamento decresce pode ser obtida considerando a informação mútua entre quaisquer dois subsistemas C, um subsistema de A, e D, um subsistema de B. A associação entre entropia e informação foi feita em 1948 pelo matemático americano Shannon. Pode ser considerado o fundador da teoria da informação de forma geral. Então, esse conceito de informação mútua nasce diretamente dessa associação entre entropia, no caso aqui, entropia de von Neumann, e informação, entre uma grandeza essencialmente física, como entropia, e uma grandeza essencialmente lógica, como é a informação, ou segundo o Wheeler, começa a surgir aí o it from bit. Então, essa informação mútua é definida rigorosamente de acordo com essa expressão de teoria dos conjuntos. Não tem física nenhuma aí, é matemática pura. E pode ser mostrado que essa informação mútua é sempre não negativa e é igual a zero se somente se a matriz de densidade, que descreve a interseção, a união, melhor dizendo, entre C e D, entre esses dois subsistemas, for o produto tensorial das matrizes de densidade respectivas. Matriz de densidade de C e a matriz de densidade de D. Quando o emaranhamento entre A e B tende a zero, a informação mútua também, entre duas regiões quaisquer, C e D, tenderá a zero. Essa figura aqui mostra claramente essa ideia, né? Vamos ver geométrico. Agora a gente vai afirmar que esse decréscimo na informação mútua entre C e D implica um acréscimo próximo à fronteira do espaço-tempo, ou seja, a superfície da esfera, na distância própria entre as regiões correspondentes. Por outro lado, essa informação mútua fixa um limite superior para as correlações em um sistema. Não é difícil demonstrar que para quaisquer dois operadores correspondentes a esses subsistemas C e D, cada um atua exclusivamente, respectivamente, sobre eles, sobre C e outro sobre D, a gente vai ter a informação quântica maior ou igual a essa expressão envolvendo esses dois operadores. Então, se a gente variar um estado continuamente, de forma tal que a informação mútua entre C e D vá a zero, forçosamente todas as correlações também deverão ir a zero. No contexto ADS-CFT, certa classe de correlações de dois pontos entre operadores locais fornece uma medida direta da distância própria, através do espaço-tempo, entre os pontos de fronteira nos quais esses operadores estão inseridos. Então, especificamente, a gente vai ter essa relação onde m é a massa das partículas e L é o comprimento da geodésica mais curta, que conecta dois pontos, X em C e X em D. Como a gente já observou, a gente está usando uma teoria quântica de campos com cutoff,
que tem a função de tornar todas as grandezas finitas. Então, essa grandeza também é finita. Combinando as duas últimas expressões, a da informação quântica, que é a dessa distância própria, verificamos que quando o emaranhamento entre graus de liberdade das regiões A e B, logo, quando a informação mútua vai a zero, o comprimento da geodésica mais curta entre xc e xd tenderá a infinito. C e D vão se aproximando da superfície da esfera, ao mesmo tempo em que a área do emaranhamento vai encolhendo, vai sendo contraída, né? Como a gente já viu na sessão anterior, e resulta daí o quê? Quando o emaranhamento entre dois conjuntos de graus de liberdade, uma descrição não perturbativa da gravidade quântica, cai a zero, a distância própria entre as regiões correspondentes do espaço-tempo cresce infinitamente, enquanto a área da superfície mínima que separa as duas regiões decresce até zero até elas se separarem. Esse exemplo pode ser verificado explicitamente naquele exemplo do buraco negro eterno. Como eu já disse, é um buraco negro isolado, sem radiação de Hawking, no espaço antidecita. Sempre a gente pode fazer o emaranhamento entre as duas teorias conforme de campo decrescer, aumentando simplesmente a temperatura inversa, B, beta. Né? Isso aí já é no diagrama do buraco negro eterno. É um dual, vamos dizer, da gravidade a essa representação do ponto de vista da teoria quântica de campos. E a conclusão? Mostrou-se, então, que espaços-tempos podem ser conectados pelo emaranhamento entre seus graus de liberdade e ser desconectados desemaranhando-os. O resultado surpreendente é que o fenômeno do emaranhamento, que é intrinsecamente quântico, parece ser crucial para o surgimento da geometria clássica do espaço-tempo. Isto é, um fenômeno essencialmente quântico, como o emaranhamento, ele parece ser a base constitutiva, fundamental do espaço-tempo descrito pela relatividade geral. Esse artigo do Ramsdonck gerou filhotes. Um dos artigos mais interessantes surgidos após, 8 anos depois, é esse artigo do Brian Swinhoe, que é um físico, se não me engano, australiano, em que ele através dessas suposições que o Ramsdonck fez, ele procura mostrar, não através de desemaranhamento, mas através do próprio emaranhamento, como ele pode levar ao espaço-tempo e, simultaneamente, a gravidade. A teoria da relatividade geral. Então, vou fazer um resumo pequeno desse artigo, citando antes mais uma frase do Wheeler, que surge em um trabalho que ele escreveu com Fox, em que eles dizem que o espaço-tempo diz à matéria como se mover e a matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. A gente sabe que a GRT é uma teoria essencialmente geométrica, grande beleza, grande concisão, e, ao mesmo tempo, ela é uma boa teoria, quer dizer, ela fornece uma boa descrição da física gravitacional ao longo de muitas escalas de comprimento, principalmente largas escalas, né? Inclusive as próprias ondas gravitacionais que foram
detectadas em 2018 foram previstas lá no início pela GRT, embora o próprio Einstein acreditasse que não seria possível nunca a detecção dessas ondas. Mas a tecnologia e a teoria avançaram muito de 1915 a 2018, né? Mais de 100 anos. Então, a gente vai adotar aqui isso nas palavras do Swingle, né? Que, apesar disso, o espaço-tempo e a geometria devem fundamentalmente emergir de algo mais. As razões mais fortes, segundo ele, têm a ver também, de forma fundamental, com o problema de se combinar a gravidade e a física quântica. Isso não foi feito até hoje. Então, vamos voltar ao espaço antidecida. O caso particular da gravidade nesse espaço, onde o crescimento, embora seja um modelo de brinquedo, é um conhecimento que dispõe de ferramental matemático muito poderoso, e esse ferramental matemático se apoia inteiramente na dualidade ADS-CFT de Maldacena. E já se sabe também que essa dualidade não se aplica necessariamente a teorias conformes. Também se aplica a teorias que não são conformes. Uma classe mais ampla de teorias. Então, o problema central é compreender a emergência da dinâmica gravitacional a partir de graus de liberdade não gravitacionais. E, como mostrou o Ramsdonck, o emaranhamento tem sido identificado como um componente-chave na emergência do espaço-tempo dentro dessa dualidade, ADS-CFT. Falando, grosso modo, seria como se o emaranhamento fosse o próprio tecido do espaço-tempo. Bom, é claro que a gravidade no espaço antidecida não é um bom modelo para a física no nosso universo. Se trata de um espaço cuja geometria é maximalmente simétrica, tem curvatura negativa e é associado a uma constante cosmológica negativa, diferentemente do nosso universo, onde as observações nos dizem que a constante cosmológica tem que ser positiva e, na sua expansão, esse universo tenderá a um espaço com geometria decíter, não antidecíter, com curvatura positiva. Mas essa relação emergente entre o emaranhamento e a geometria tem impresso impactos positivos na nossa compreensão da informação quântica e das fases quânticas da matéria. Então, nesse artigo, o Swingle vai além do Ramsdorff no sentido de que ele descreve explicitamente o universo formado de qubits, formado de informação. É um universo informacional. Em seguida, ele argumenta por que ele acha que o espaço-tempo deve ser originado por algo mais. São argumentos sempre na tentativa de fugir do modelo de brinquedo antes de Sitter, mas sempre se baseando na matemática da teoria de cordas, e se pergunta ao final, como os graus de liberdade em baixa energia de um sistema quântico podem se manifestar de forma tão diferente daquela mostrada pelos constituintes microscópicos desse mesmo sistema? E sugere que a resposta está no emaranhamento quântico, porque ele obriga que um sistema quântico seja mais do que apenas a soma de suas partes.
ele obriga que um sistema quântico seja uma mistura, na verdade, descrito por matrizes de densidade. Então, organizando-se partículas microscópicas em estado complexo de emaranhamento, podem ser dinamicamente criados novos graus de liberdade que não existiam antes. Como um exemplo qualitativo, né? O estado quântico de sistemas de efeito Hall quântico fracionário contém mais emaranhamento do que um estado de uma rede hexagonal isolante. E a emergência da gravidade, no sentido literal surpreendente, vai exigir também um estado quântico acentuadamente emaranhado. Ele apresenta alguns caminhos, sugere alguns caminhos para a gravidade quântica. Mostra que, na verdade, não existe ainda uma teoria da gravitação quântica, né? E cita a entropia de Hawking, de Bekenstein, de 1973, que, pela primeira vez, associou a entropia de um sistema físico, no caso, um buraco negro, a uma área, e não um volume, como é usual na entropia de Boltzmann, que foi a entropia originária, né? Contagem de microestados. Em 3 dimensões, a entropia de Boltzmann é proporcional ao volume. Mas a entropia do buraco negro é proporcional à área do seu horizonte. Então, essa área é proporcional ao raio do horizonte ao quadrado, e não ao cubo. Bom, ele fala também na proposta do Toft, do universo holográfico, né? Um sistema gravitacional que se estende em D dimensões, ele pode, em última análise, ser descrito somente pelos graus de liberdade de um sistema existente em D-1 dimensões, ou seja, na fronteira externa desse sistema gravitacional. E essa analogia é imediata, como se fosse uma imagem holográfica em que uma superfície registra de forma codificada e é capaz de reproduzir a imagem perfeita de um objeto em 3 dimensões. Mas fica a dúvida, será certo que as leis dinâmicas da gravidade também sejam holográficas? Aí recorre à fórmula de Newton e diz que a totalidade da massa M2 ela pode ser medida pela análise da trajetória de uma massa de teste M1 distante, que é diretamente resultado dessa equação da força gravitacional newtoniana. E acrescenta algumas suposições, não por acaso, essa parte do artigo é chamada de caminhos para a gravitação quântica, são especulações, volta ao espaço antes de Sitter, e ao final ele ele vai propor uma ferramenta essencialmente lógica, né, e topológica, para se conseguir geometrizar o emaranhamento. O emaranhamento, como se sabe, é um fenômeno essencialmente quântico, associado ao spin, que é um número quântico. Mas o que o Swingle
pretende é a geometrização desse emaranhamento, seguindo aquela ideia da geometrodinâmica do Wheeler. Então, ele associa um conjunto de estados de base, que são autoestados da componente spin, aplica o princípio da superposição e representa graficamente esse estado, que é uma combinação linear de estados da base, A0 mais B1. E lembra que esse objeto, na verdade, é um tensor. E chama essa linha do tensor, que corresponde ao alfa, né, do campo de projeção sobre o campo psi, chama de perna, chama de leg. Né? Bom, tensores são definidos matematicamente como operadores multilineares e podemos pensar no tensor como uma máquina que é alimentada com índice alfa, pode assumir os valores 0, 1, e fornece uma amplitude alfa psi, que corresponde ao estado alfa. E vai tornando mais complexa essa representação, considerando agora não um sistema composto por componentes de spin, mas um sistema composto por 2 qubits. Então, esse sistema vai ser mais complexo. O estado geral é uma combinação linear de estados de base, A00 mais B01 mais C10 mais D11. Existe uma subclasse especial de estados em que o qubit 1 e o qubit 2 não são correlacionados. Estados com essa propriedade são ditos desemaranhados, ou seja, são estados quânticos puros. Os estados que não podem, por sua vez, ser escritos como um produto tensorial são exatamente os estados emaranhados. Essa figura seguinte ilustra o estado quântico geral. O tensor A agora é representado com 2 pernas, uma representando cada qubit. Se divide em 2 subclasses. Os estados não emaranhados estão em B, são esse alfa e beta, e os estados emaranhados estão em C, onde existe agora uma perna interna que correlaciona os 2 qubits, que conecta os 2 qubits, alfa e beta. Só interessa a descrição desses qubits emaranhados. E essa descrição ela pode ser escrita de acordo com essa expressão desse somatório de produtos de tensores. E a generalização disso fornece uma regra geral de cálculo. A amplitude associada a qualquer rede tensorial, quando você aumenta o número de qubits, é obtida pela contração de todas as pernas internas. Então, vamos considerar o caso geral de um estado com n qubits. O espaço de Hilbert de n qubits é 2 elevado a n dimensional. O estado mais geral com n qubits pode ser representado como um tensor com n pernas, como ilustra essa figura A abaixo. Mas os estados encontrados na natureza não são tipicamente genéricos e oferecem com frequência as propriedades de localidade das interações que geram o emaranhamento entre os qubits. Então, a figura B mostra um exemplo onde os qubits são distribuídos em um arranjo unidimensional e são emaranhados apenas localmente. Ou seja, o emaranhamento se dá entre qubits imediatamente vizinhos, lembrando o modelo de Heisenberg para a descrição da magnetização, do ferromagnetismo. A rede tensorial representada na figura B acima é conhecida como um estado produto matriz. Está subjacente à descrição poderosa obtida com um grupo de renormalização da matriz de densidade. Bom,
Redes tensoriais são objetos matemáticos totalmente genéricos. A gente já viu que o Swirl, ele está lidando agora em um terreno essencialmente lógico, né? Lógico-matemático. E vai analisar essas pernas internas que representam os emaranhamentos e vai procurar construir a rede tensorial do caso mais geral. E obtém uma entropia de von Neumann, onde os estados A e B são emaranhados, rodear será a matriz da densidade de uma mistura estatística e vai possuir entropia. Essa entropia nos dá uma medida quantitativa do emaranhamento entre A e B, como fez o Ramsdonk, né? Estão usando praticamente os mesmos métodos. Acrescido agora das redes tensoriais. Então, do ponto de vista das redes tensoriais, a propriedade fundamental do emaranhamento dessas redes é que a entropia de uma região A está limitada por uma constante vezes o número mínimo de pernas internas que podem ser seccionadas para isolar A de B, ou seja, para desemaranhar os sistemas A e B. Então, é um limite mínimo, é um limite inferior. Usando agora a terminologia do modelo ADS-CFT, a gente constata que essas pernas físicas são as fronteiras e as pernas internas são o bojo, o bucle. Assim, o emaranhamento de uma região de fronteira está limitado superiormente pelo tamanho do corte mínimo do bojo, que separa essa região de fronteira do resto. No caso particular de uma rede cúbica, que representa aproximadamente um mundo tridimensional, esse corte mínimo corresponderia a uma superfície de área mínima. E agora ele apresenta uma rede tensorial que descreve o estado de energia mais baixo de uma larga variedade de sistemas unidimensionais. Bom, ele mostra também outro resultado, citando o físico catalão, chamado Guifré Vidal, que introduziu essa classe de redes que tem uma estrutura autossimilar, chamando de MERA, ou Multiscale Entanglement Renormalization Ansatz. Ansatz é, em bom português, é um chute. Ansatz é uma sugestão de solução. Chamaremos uma rede tensorial geral do tipo mostrado na figura acima de rede do grupo de renormalização, RG. E por aí vai. Finalmente, ele, a partir dessa análise puramente geométrica, usando mais uma vez a fórmula de Ryu-Takayanagi, que diz que a entropia de qualquer região na fronteira é dada pela área em unidade de Planck, de uma superfície no bojo mínima A til, e é sustentado pelas fronteiras de A, como mostra a figura abaixo. Essa entropia é descrita pela expressão da entropia de Hawking, que é o primeiro termo do lado direito, e a entropia de emaranhamento, que é o segundo termo do lado direito. Então, a entropia de
Rayanash, ele generaliza a entropia do buraco negro, acrescentando uma entropia de emaranhamento. Aí descreve a métrica desse espaço, no espaço antes de Sitter. Depois ele obtém uma relação entre a variação de entropia e a variação de energia e mostra que essa relação é chamada de a primeira lei do emaranhamento. É um conceito que vem sendo discutido a cada dia, se existe ou se não existe. Na visão do Swing, a primeira lei do emaranhamento é traduzida em grandezas geométricas, usando simplesmente a fórmula de Ryu-Takayanagi. Obtendo-se, então, que as restrições da geometria do bojo resultante são exatamente as equações de Einstein linearizadas sobre o modelo de brinquedos, sobre o modelo, sobre o espaço antes de Sitter. Aí há uma explicação mais clara das hipóteses do argumento apresentado acima, que obtém as equações de Einstein, e diz que isso repousa, evidentemente, na suposição de que se pode proceder a um limite contínuo com as propriedades corretas. Mas isso é muito longe de ser uma coisa trivial, uma vez que a maioria dos sistemas físicos não tem comportamento similar ao da gravidade em um sistema antes de Sitter, com a sua grande quantidade de simetrias. E confessa que não sabe, de forma geral, que espécie de dinâmica quântica pode fazer surgir um espaço-tempo emergente. No caso da correspondência ADS-CFT, modelo de brinquedo, surge naturalmente a teoria maximalmente supersimétrica de Yang-Mills, com 4 supersimetrias. A teoria sim. E conclui dizendo que a física de redes tensoriais estocásticas ou randômicas compartilha semelhanças com as propriedades esperadas da dualidade ADS-CFT. Pode ser um indício de uma outra descrição do espaço-tempo. E pergunta finalmente, por que emaranhamento? Apresenta o resultado recente, ele está escrevendo em 2018, que é intimamente relacionado à informação quântica. É o conceito de correção de erro quântico, o Quantum Error Correction, também conhecida como QEC. É um conceito essencialmente lógico da informação quântica. Esse conceito está citado em vários livros fundamentais de informação quântica, teoria da informação em geral, e tem teoremas importantes associados a ele. E, finalmente, se pergunta como detectar a emergência de uma geometria. Diz que há pelo menos 2 parâmetros, o número de graus de liberdade e o acoplamento, que são relevantes. Para ser compatível com a física da gravidade clássica, a teoria quântica correspondente deve possuir também um limite clássico. Isso lembra o princípio da correspondência de Bohr, né? Embora seja um pouco exótico esse exemplo,
porque a gente sabe, por exemplo, o spin não tem um análogo clássico. E o emaranhamento está intrinsecamente relacionado ao spin. Mas a especulação é livre, né? Vamos em frente. Ele diz que talvez se possa imaginar que todo sistema quântico seja dual a uma classe de teoria quântica de cordas que inclua a gravidade. Mas não se sabe como deva ser essa teoria quântica de cordas. Só para ressaltar, a origem, a formação do Zwingli é a teoria de cordas, né? Por isso que ele cita bastante. Dá um exemplo de outro teste. Seria a análise do caos na teoria conforme de campos. Isso pode ser feito através de funções de correlação não encadeadas, não causais, fora da ordem temporal. Mas confessa que, infelizmente, nenhum desses testes se constitui em assinaturas definitivas de um espaço-tempo emergente. E também não está claro qual o conjunto de características que se possa requerer para testar uma gravidade emergente, que se pode considerar menos como uma fase distinta da matéria e mais como um limite especial. Mas, considerados em conjunto, esses testes podem traçar um quadro convincente no espaço-tempo emergente. Mas o nosso desconhecimento da dinâmica da gravidade, longe do limite clássico, ainda mantém essas questões em suspenso. Aí vem algumas prospecções futuras, também não vou me alongar quanto a isso. E ele finaliza o artigo dizendo que uma das ideias pertinentes é que o crescimento do interior de um buraco negro seja dual ao crescimento da complexidade computacional do estado da CFT, da teoria de campos conforme. Em outras palavras, a complexidade computacional é o número de tensores na rede tensorial mínima que prepara esse estado. Interessa observar que o interior continua a crescer até muito depois de todas as entropias de emaranhamento atingirem o equilíbrio, o que sugere que talvez o emaranhamento não seja suficiente. Ou seja, não há nenhuma conclusão cabal a respeito disso. Aqui é um trabalho também recente, 2017, mas que é muito técnico. Eu também não vou me alongar, já me alonguei muito, mas digo apenas que a pesquisa continua e o nosso objetivo final, um dos objetivos finais, será estender esses resultados à interação gravitacional não minimamente acoplada à matéria, usando a lagrangiana definida por Victor Antunes, Inácio Bediaga e Mário Novello, os três físicos do CBPF. Só que agora, no caso aqui, usando a teoria de Einstein-Cartan, introduzindo um tensor de torção. Essa análise de correção quântica de erro também não vou descrever, que é bastante técnica e bastante informacional. Qualquer livro de informação quântica vocês encontram essa descrição da teoria de correção quântica de erro, os teoremas associados a ela,
teorema espectral e, o mais importante, o teorema do limiar. Eu gostaria de finalizar com trabalhos recentes, bastante recentes, 2022, que procuram fazer experimentalmente o caminho inverso, passar da gravidade ao emaranhamento. De que maneira? Construindo aparatos com pequenas esferas sólidas, sejam vidro, chumbo ou ouro, e analisando qual será a distância mínima em que a atração gravitacional entre elas possa ser, mostre, né, a existência do emaranhamento entre essas esferas. Isso é uma pesquisa muito difícil, né? Os próprios pesquisadores envolvidos reconhecem isso, e, na verdade, ela procura estudar a fronteira entre a gravidade clássica e a gravidade quântica. E buscam descrever essa fronteira através do emaranhamento, o que é uma coisa bastante importante, né? O emaranhamento deixa de ser apenas um fenômeno observado e passa a ser um instrumento de pesquisa experimental. Então, o físico Marcus Aspelmayer, físico austríaco, ele lidera um grupo, vocês encontram esse grupo na internet, Aspelmayer Group, na Universidade de Viena. Eu dou, inclusive, o endereço na internet desse grupo. Esse grupo é inteiramente focado, aparece logo na abertura do site deles, na exploração por experimentos das fronteiras entre a física quântica e a gravitação. O Aspelmayer tem um mundo de artigos, tem um caminhão de artigos, e um artigo recente, de 2022, onde ele explica como evitar o surgimento de um mundo clássico em experimentos com a gravidade, inclusive com estimativas numéricas. Ele descreve em detalhes os limites dos modelos, dos métodos experimentais candidatos a possivelmente isolar o emaranhamento da gravidade clássica, o que seria um passo à frente no sentido da gravidade quântica. Em outro artigo, que saiu na Nature, com colaboradores, um artigo anterior, ele mostra as técnicas usadas em tempo real para um controle quântico otimizado do movimento mecânico à temperatura ambiente. Ele reconhece sempre que estão ainda longe de obter resultados conclusivos, mas os experimentos continuam e abre uma nova possibilidade de investigação teórica experimental das fronteiras da gravidade quântica no nosso universo real e não em um modelo de brinquedo, como é o caso da dualidade ADS-CFT. Há um artigo, inclusive, do Aspelmayer, um pouco mais antigo, né? Mas vocês encontram o link nesse site, de uma experiência feita com esferas de ouro com um diâmetro de 1 milímetro. Essas esferas de vidro e chumbo, né, são nanopartículas. Elas têm diâmetro da ordem de nanômetros, né? Mas esse experimento com as esferas de ouro
foram feitas com esfera de 1 milímetro de diâmetro, né? E eles usaram uma balança de torção. Na verdade, há 3 esferas de ouro idênticas, 2 fixas na haste horizontal da balança de torção e uma fixa externa que é atuada gravitacionalmente por uma das esferas da balança de torção. É uma réplica bastante mais elaborada, bastante mais sensível, né, do experimento de Cavendish, no século XVIII, que o Cavendish conseguiu, através de uma balança de torção, com um fio, né, suspenso, conseguiu, pela primeira vez, calcular a constante de Newton, a constante gravitacional de Newton. Então, essa balança de torção do Haspelmayer se inspira nessa experiência de Cavendish, uma experiência fundadora, né? E, evidentemente, com outras finalidades, com a finalidade de verificar o surgimento do emaranhamento. Por isso eu chamei de caminho inverso. A gente viu agora, essas últimas apresentações, de construir o espaço-tempo partindo do emaranhamento. Esses experimentos fazem o caminho inverso, construir o emaranhamento a partir do espaço-tempo, a partir da gravidade clássica. Muito bem. Ficamos aqui, então, como eu disse, há mais material no curso que vocês podem encontrar nas notas de aula, na página que eu forneci, né? No endereço da página que eu forneci logo no início, na primeira aula. Mas eu vou ficar por aqui e espero que isso desperte alguma curiosidade, né, em algum de vocês, em algum desses itens que eu apresentei. Eu apresentei vários caminhos, apresentei várias visões diferentes, mas eu estou seguindo a minha pesquisa específica, já delimitei as metas, né? E eu espero que também vocês tirem desse grande conjunto de informações aí alguma nova teoria. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.